Em seu primeiro mandato, faz parte do Muda Senado, com 40 projetos apresentados no Senado Federal, sendo autor de 33 deles e coautor de 7. São projetos na área social, ambiental, segurança, economia e outros. Entre tantos, destacamos os pontos mais altos. PEC 30/2020 altera o artigo 1º da Constituição Federal para elencar a prevenção e o combate à corrupção como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. PEC 25/20, como coautor, altera o artigo 128 da Constituição Federal para modificar a forma de escolha do PGR, o Procurador-Geral da República. CPI da Lava Toga, um ponto altíssimo, para investigar o Judiciário desde o início da atual legislatura. Já em fevereiro, foi ele quem apresentou um requerimento pedindo a instalação da CPI das Cortes Superiores, que logo ganhou o apelido de CPI da Lava Toga. E hoje está conosco para discutirmos este estado de coisas. Seja muito bem-vindo, senador Alessandro Vieira. Olá, Brasil! Nós hoje estamos aqui para falarmos de você, Brasil. Falarmos dos seus desafios e, sobretudo, das suas soluções. Hoje trouxemos aqui, temos a honra de receber, como vocês já viram na apresentação, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Nós passamos a palavra para o senador aí, para a abertura dele, né? Deixando sempre aquele nosso recado. Senador, o senhor está sendo gravado e tudo que o senhor disser será usado a favor do Brasil. Seja muito bem-vindo, senador Alessandro Vieira. Obrigado pelo espaço. É sempre muito bom ter uma oportunidade de ter uma conversa qualificada e levar mais informação para os brasileiros. É informação correta, de qualidade, que permite que o Brasil possa avançar. Então, vamos começar aí com essas informações. Ana Cristina e Sandra Regina estão aqui conosco. Ana Cristina, vamos abrir aí esse bate-papo gostoso. Obrigada, Celso. Boa tarde, senador. Um prazer tê-lo aqui conosco. Eu tenho acompanhado bastante a sua desenvoltura no Senado, apesar de ser a primeira legislatura. O senhor tem exercido com qualidade de poucos veteranos. Meus parabéns. Então, vamos falar um pouquinho sobre a PEC do foro privilegiado. O foro privilegiado, podemos afirmar, sem errar, que é uma das piores acontecimentos históricos que foi repetido, inclusive, infelizmente, na Constituição Federal de 88. Historicamente, já vinha pecando e foi repetido. A Constituição Federal distribuiu o privilégio, mas não equipou nem o STJ, nem o STF para a realização desse tipo de juízo, que é típico do primeiro grau de jurisdição. Estamos aqui falando de 55 mil autoridades que, se forem processadas, nunca serão condenadas. Os tribunais superiores são colegiados para o julgamento, mas não estão preparados para esses processos complexos da área penal, onde é necessário a realização de formalidades, que são as perícias, as diligências, a oitiva de testemunhas. Os ministros poderiam muito bem solicitar a ajuda de juízes para dar celeridade a esses processos. No entanto, isso não acontece. Dessa forma, o foro privilegiado acabou virando sinônimo de impunidade. O projeto foi aprovado no Senado, na CCJ, há anos, e o presidente da Câmara simplesmente insiste em não pautar a PEC. O que o senhor gostaria de dizer sobre isso? E, quem sabe, sugerir um caminho para esse problema que parece ser sem solução? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. A gente procura fazer o trabalho com o máximo de qualidade, porque eu imagino que essa é a obrigação de quem se dispõe a prestar um serviço para a sociedade. O problema do foro privilegiado se arrasta há muito tempo.
E nesse período, de praticamente 2 anos de atuação parlamentar, eu nunca fui político, nunca frequentei partido, ficou muito claro que eu tenho que mudar a regra do jogo que antecede a votação em si, ou seja, o regimento. O regimento da Casa dá ao presidente, no caso da Câmara, Rodrigo Maia, o poder absoluto. Ele pode fazer o que ele está fazendo hoje. Não boto em pauta. Não interessa se a sociedade quer, não interessa se os outros parlamentares querem, ele simplesmente executa um plano que atende ao interesse de vários e vários poderosos que estão com aquilo que popularmente se chama de rabo preso, sempre dependendo da boa vontade dos magistrados de instância superior. Então, para mudar essa realidade, a gente precisa vencer eleições dentro da casa e mudar o regimento. Precisa de um regimento moderno, transparente, arejado, que permita ter mais velocidade nas votações, nas apreciações e que respeite mais o colegiado. Não é um desafio simples. Nós tivemos, ao longo desse 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, várias reuniões com o Rodrigo Maia para tratar do assunto. Em todas elas, ele se comprometeu a colocar em pauta. Em nenhuma ele cumpriu. Ele mostrou com muita clareza qual é o tipo de personalidade que tem. Ele assumiu várias vezes o compromisso de pautar e ele nunca cumpriu. Então, para chegar nesse ponto, é muito importante, sua pergunta é excelente nesse sentido, que as pessoas entendam qual é a dificuldade. A dificuldade não é apresentar o projeto. O projeto você tem dezenas, centenas. O projeto é você fazer andar na velocidade certa. E eu acrescentaria só uma questão com relação ao julgamento de ações penais pelas instâncias superiores. Para além da falta de estrutura, a falta de vocação propriamente dita, as instâncias superiores têm contaminação política muito maior do que a primeira instância. A primeira instância é, essencialmente, uma instância técnica. As pessoas têm acesso via concurso público. Quem está no Supremo Tribunal Federal, quem está no STJ, infelizmente chegou lá por força política. Vários são honestos, vários são muito capacitados, mas quem chegou lá, chegou por política. Exato. Essa falta de isenção, né? Exatamente interessante que eu ia fazer essa pergunta e não quis que se alongasse demais, mas o senhor exatamente respondeu o que eu queria ouvir. Essa questão da falta da estrutura, né, dos tribunais superiores, que o primeiro grau de jurisdição confere, né? E essa questão técnica e a questão política de a gente não ter isenção nenhuma, já que todos os nomeados, né, acabam devendo favores, vamos dizer assim, né? E as coisas não acontecem. Mas obrigada, era exatamente isso que eu queria ouvir. Ainda dentro dessa linha de pensamento que a Ana apresentou, uma coisa que tem chamado muita atenção, senadora, é isso que surgiu atualmente, quer dizer, vem se arrastando, atualmente ganhou um papel central. Nós estamos assistindo o Procurador-Geral da República se contrapondo à Lava Jato. O que é a Lava Jato para nós brasileiros? Ela é o símbolo da nossa luta pelo combate ao sistema corrupto. Então, a minha pergunta, eu venho do ativismo, né? A minha participação política vem por aí. A pergunta que nós temos, nós ativistas, nós população, de fato, o combate ao sistema corrupto deixou de ser interessante para este governo? É isso que está sendo indicado? Onde que está o problema maior? Na estrutura do sistema judiciário, do sistema legislativo, executivo, ou nas pessoas que ocupam cargos de influência? Onde que está a chave desse problema? Que, de repente, depois de toda uma luta de todo o povo brasileiro, pedindo que fosse feita uma transformação, uma revolução, né, que deixássemos a corrupção de lado. O que nós estamos vendo hoje? Eu não sei se a minha visão está correta, mas até onde eu consigo ver, a corrupção está dominando. Infelizmente, Sandra, boa tarde, você está correta. Infelizmente. Nós temos com muita clareza um governo que se elegeu com uma plataforma de combate à corrupção, mas que não tem essa vocação. E o que dificultou qualquer tipo de atuação na seara de combate à corrupção propriamente dita foi a identificação logo no começo do caso
de possível peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro por parte do senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente da República. A partir desse momento, você teve um rearranjo de forças em Brasília. A família do presidente passou a depender da boa vontade de pessoas que estão em postos chaves e que atendem a interesses múltiplos. Então, eu venho falando desde 2019, não comecei a falar isso hoje, não comecei a falar isso quando o Sérgio Moro saiu do governo, eu falo isso desde 2019. Existe um acordão em Brasília, um grande acordo de convivência, que não tem bandeira ideológica, que não tem bandeira de partido, tem uma conjunção de interesses patrimoniais e penais. São pessoas que querem fugir das condenações, vários já são condenados, e aí você tem os personagens mais antigos do Petrolão, do Mensalão, majoritariamente vinculados a PT, PMDB, e agora você tem os outros novos investigados que estão em outros partidos, em vários partidos, porque a corrupção é uma conduta de pessoas, né? A política não é naturalmente ou necessariamente corrupta. Corrupto é o político, aquele cidadão, aquele ser humano que aproveita do poder para cometer crimes. Então, esse acordão está sendo traçado e o Augusto Aras é um artífice disso, é a ponta de lança disso, no sentido de desarticular o sistema de combate à corrupção. O que está acontecendo no Brasil repete o roteiro italiano. O roteiro italiano pós-operações Mãos Limpas foi exatamente o mesmo. A Itália elegeu um populista, Silvio Berlusconi. O legislativo italiano e o judiciário italiano reduziram penas, mudaram legislações, alteraram tipos penais, aceleraram prescrições e criaram um clima de impunidade. Se você for hoje falar daquele país, ele continua com o mesmo cenário de corrupção que sempre teve historicamente. Infelizmente, no Brasil, a gente está repetindo o mesmo roteiro. Eu tenho formação específica nessa área. Eu sou delegado de polícia de carreira. Eu trabalhei com combate à corrupção. Foi a perseguição política por conta do combate à corrupção que me fez entrar na política. Eu nunca tive vontade na vida de ser político, mas percebi que era preciso ocupar a política. Nós precisamos que as pessoas honestas, capacitadas e independentes entrem na política, porque daí você consegue virar esse jogo. Então, para responder a tua pergunta da forma bem objetiva, o maior problema está nas pessoas. Nós temos que, nós, eleitores, nos educarmos mais para avaliar melhor os nossos candidatos, sair daquela coisa da paixão, dos memes, dos discursos mais pesados e entrar na essência. Esse cara vai ter coragem para fazer o serviço, ele vai ter capacidade, se sim, a gente aposta nele e caminha junto, senão a gente tem que trocar. Esse é o cenário do Brasil. Eu acho que temos condição de melhorar, mas vai ser um processo longo e depende muito dos ativistas, da sociedade viva. E aí entra aquele seu trabalho em relação a fake news. Porque Sim. nós, eleitores, estamos muito sujeitos a esse tipo de desinformação. Exato. Quando a gente apresentou o projeto, sabendo do tamanho da retaliação que a gente ia sofrer, eu já sofri alguns dos maiores ataques online que o Brasil já viu, por conta desse projeto. Porque é um projeto que vai exatamente no centro, no coração da máquina de desinformação, que são as contas falsas e as redes de robôs. Se você tira isso, ninguém vai mexer em conteúdo. Qualquer pessoa pode continuar postando o que quiser, que a Terra é plana, que o Sol é quadrado, não interessa. É a sua livre expressão. E ninguém vai tirar esse direito que é constitucional. Mas ele não pode permitir que alguém, sem que você saiba, financie com milhões e milhões de reais redes de distribuição para sufocar a verdade. Então, quem está acompanhando com atenção as redes neste ano, viu que existe uma onda de ataque violentíssima com relação ao ex-ministro Sérgio Moro, agora com relação ao procurador da República, Deltan Dallagnol. Você pode gostar deles, não gostar deles, mas são homens seríssimos. Fizeram um papel extraordinário pelo Brasil. Ninguém tinha feito antes. E eles puxaram essa mudança. Então, a gente tem que tirar essa máquina de mentiras da mão dos bandidos e começar cada vez mais a falar e espalhar a verdade. Olha, a verdade é essa. A verdade é que, se você for hoje em Brasília, as pessoas que têm mais poder junto à presidência da República são justamente aquelas pessoas que já eram investigadas e processadas desde o Lula. Desde o Lula. Se você vai, e isso a internet tem de bom, a ferramenta do Google de buscar as imagens, você vai encontrar os mesmos personagens com Lula, com a Dilma, com Temer e agora com o Bolsonaro, e tendo acesso ao orçamento. Então, isso é muito perigoso para o Brasil, um retrocesso grande,
e a gente vai fazer o enfrentamento, porque essa é a nossa missão. A gente não pode abrir mão de enfrentar esse desafio. Senador, nessa questão da fake news, me veio uma lembrança agora, né? Na última eleição, houve uma preocupação tão grande, né, de evitar a esquerda, e foi feito um voto de repúdio, né? Pode-se dizer assim. Se você observar, né, países comunistas com tradição, China, Coreia do Norte e tal, você não percebe que talvez aquele tipo de manipulação que eles fazem em massa poderia ser comparada a essa questão dos robôs? Qual a diferença de hoje? Nós vivemos uma extrema-direita, porém com características de comunismo massificado. Como eu digo sempre, são as ferramentas. A parte ideológica, se é de esquerda, se é de direita, ela não tem muita relevância. O que tem relevância é o método. É um método de desinformação em massa, formando exércitos quase que robotizados, porque você recebe, o cidadão brasileiro recebe em média mais de 100 notícias falsas por dia, especialmente através do WhatsApp, em redes de distribuição que tem característica de pirâmide. Alguém prepara, alguém coordena a distribuição, e lá na ponta, seres humanos comuns, normais, a gente recebe aquela notícia e repassa inocentemente, acreditando de forma muito concreta de que é verdade. E isso repete, sim, o modelo das ditaduras mais clássicas do mundo. Para quebrar isso, não vai ser simples, porque a gente está lidando ao mesmo tempo com o poder público, que tem um projeto político, e com as grandes corporações, as chamadas Big Techs, que dominam globalmente esse mercado. Então, hoje você não tem, infelizmente, a menor transparência para saber se o vídeo que a gente está gravando agora, esse trabalho que vocês estão fazendo, vai ter o alcance real, ou se o algoritmo vai impedir que as pessoas tenham acesso. Porque isso é feito com um clique que ninguém sabe, ninguém vê. Uma das coisas que está na lei das fake news, e que pouca gente deu atenção, é justamente exigir os relatórios de transparência. A gente tem que abrir essa caixa preta. A gente tem que entender o que as empresas estão fazendo. Por que eles boicotam a publicação de A e estimulam a publicação de B? É só dinheiro? Tem interesse de outra natureza por trás? A gente precisa de mais dessas informações, porque na democracia moderna, a tecnologia tem um papel central, e ela não é isenta. A tecnologia não é isenta. As empresas não têm isenção na transmissão e condução. Eu vejo muita gente falando das redes tradicionais de notícias, como a Globo, enfim. As redes sociais e as empresas de tecnologia reproduzem a mesma lógica. Elas têm viés. Elas facilitam ou dificultam a tramitação de conteúdo de acordo com interesses, que são muitas vezes econômicos, mas às vezes também, por vezes também ideológicos. Isso tem que ser filtrado, e só dá para filtrar por transparência, não tem outro caminho. Democraticamente não tem nenhum outro caminho. Esse caso aí, dentro desse contexto, senador, eu gostaria que você nos falasse, a gente unindo tudo aquilo, né? Nós temos aí, como você mesmo disse, nós temos aí pessoas boas, sim, no meio, mas que não conseguem exercer. A gente sabe disso, né? O nosso Berlusconi, né? Eu pegando aí um gancho naquilo que você falou, o nosso Berlusconi, ele comanda o próprio Aras. O Aras falou abertamente, depois que saiu daquela TV PT, né? Abertamente que a Lava Jato, enfim, o resumo da obra, que a Lava Jato não é necessária, que nós precisamos voltar o combate à corrupção como era antes. Eu estou procurando aqui como que era e não era, simplesmente não existia combate à corrupção. O que levou aquele tomate da feira, sim, né? Esse aí nós vamos cuidá-lo nas formas da lei. Mas a Lava Jato atingiu exatamente as pessoas como o Aras, como o nosso Berlusconi, como a família toda, né? Porque hoje nós temos um Berlusconi no poder, ele é uma ilha, né, de descumprimento de propostas, nos seus discursos eleitoreiros, cercado por escândalos de todos os lados. Então, veio essa coisa forte, né? Essa inversão do que o Brasil esperava. Uma vítima, a vítima da vez agora, né? A bola da vez, está sendo Deltan Dallagnol.
eu gostaria que você falasse para a gente até onde pode ir a nossa esperança com essa destruição. Nós sabemos que a rede, o gabinete que não professa o amor, ele vai continuar reforçando bem, né, as acusações falsas que eu conheço assim profundamente, Deltan Dallagnol, sabe? E vão tentar destruí-lo mais ainda, né? Para manter esse status quo de querer, mas o brasileiro não acredita mais nisso, o brasileiro já sabe. Eu gostaria de saber até onde nós podemos ter esperança com a ocorrência dessa liminar que prorroga a Lava Jato, até onde isso tem força, tá? Até onde isso vale e como vai ficar a Lava Jato agora, daqui para frente. Esse que deverá assumir o lugar do Deltan vem como indicado do Aras e a sua assessora, que nós já sabemos a que vieram, né? Até onde vai isso? Senador, eu quero saber como que nós devemos nos sentir e agir hoje no ativismo para que possamos preservar a maior conquista do planeta em combate à corrupção. A Lava Jato ficou muito acima da Itália, ficou muito acima de tudo. O maior combate à corrupção no planeta é a Lava Jato. Como fica isso? Temos esperança? Bom, eu literalmente acredito naquela frase que diz que a esperança é a última que morre. Então a gente tem que ter esperança. Enquanto a gente tem força para lutar, a gente tem esperança. Não é uma batalha simples, né? Porque você gerou uma expectativa muito grande nos brasileiros e essa expectativa foi fraudada. E essa decepção faz com que as pessoas se afastem. Então a primeira missão, a grande missão hoje, minha como parlamentar e dos ativistas, é manter a verdade viva. Não permitir que reescrevam a história como querem reescrever. Porque o que eles querem é que a gente esqueça os bilhões recuperados, as confissões, os extratos, as malas de dinheiro. Eles querem que a gente esqueça isso. E que a gente finja que é tudo política e que é tudo normal. Não, não é normal. Não é normal o político roubar dinheiro da Covid quando as pessoas estão morrendo na porta do hospital. Isso não é normal. Isso é a maior demonstração que tem de anormalidade, de imoralidade. Mas a turma que está hoje próxima do poder quer reescrever essa história. Eles querem nivelar todo mundo. Eles querem dizer que Moro, Dallagnol e suas equipes cometeram crimes e que os criminosos condenados em 4 instâncias são inocentes. Então, a primeira coisa, acho que a primeira missão, porque todo mundo está recebendo mensagem falsa, acusando o Deltan, acusando o Moro, acusando todo mundo, me acusando, porque eu combato essa situação. Todo mundo está recebendo essas mensagens falsas. E é preciso que você que tem instrução e conhecimento fale, não, isso não é verdade. Olha aqui, a mala de dinheiro. Você quer dizer que isso aqui não existe? Você quer dizer que esse empresário devolveu 5, 10 bilhões de reais porque ele é inocente? Você quer dizer que essas gravações, os extratos, tudo isso não existiu? Não pode. Ontem, como cereja do bolo na canalice, a gente teve uma postagem do senador Renan Calheiros, meu colega senador Renan Calheiros, agredindo o Deltan Dallagnol nesse momento que é um momento de fragilidade familiar. Ele está com problema de saúde na família, verdadeiro, real. Eu me fui forçado a responder e em breve, ao vivo, terei a oportunidade de responder novamente que a gente não vai deixar as pessoas esquecerem quem é ladrão e quem é polícia, para usar uma expressão bem popular, né? A gente tem que separar. Não é todo mundo igual, não. Tem gente honesta, que quer fazer a coisa certa, e tem gente desonesta, que quer permanecer no crime. A gente tem que separar essas pessoas e deixar bem claro, para o cidadão, a cada 2 anos, poder lembrar e escolher. E ir tirando. Em 2018, o brasileiro fez um trabalho fantástico, o eleitor brasileiro. Fantástico. A quantidade de pessoas, de criminosos, poderosíssimos, que foram retirados de circulação pelo voto, foi imensa. Lá no Senado eu posso citar só um, Romero Jucá, líder eterno de governo de todos os presidentes, um operador de corrupção gigantesco. Quem tirou não foi a polícia, nem foi a justiça, foi o eleitor que tirou. E a gente tem que repetir esse processo, a gente tem que lembrar a verdade. Olha, esse cara lembra, ele está com esse discurso bonito, hoje ele abraça o Bolsonaro, ontem ele abraçava o Lula,
Mas esse é o cara que roubou esses 200, 300, 400 milhões que iam para a estrada, que iam para a saúde, que iam para a segurança. Não deixa esse cara se reeleger. E aí você vai melhorando o processo. Não vai acontecer rápido, infelizmente. Eu queria muito, como todo brasileiro, eu tinha esperança de que a gente pudesse avançar mais rapidamente, mas não aconteceu. A gente vai ter que reconstruir isso. E vamos reconstruir. Tem muita gente boa, a imensa maioria de gente boa. Não pode se render para uma minoria de bandidos. Foram palavras do Deltan, inclusive, que eu escutei, né? Ele falou, gente, é um processo lento. O povo brasileiro acha que a gente vai resolver tudo com a varinha de condão, né? E não é assim, é um processo lento. O Deltan é uma pessoa que aposta, você deve saber bem disso, aposta muito na juventude, né? Então, Sim. ele até fala que a próxima geração é que deverá consolidar isso. Por isso, essa intenção de mudar a história, né? Que é uma forma de controlar, tentar controlar a próxima geração. Só que acontece uma coisinha só, senador. Nós estamos vendo esse pessoal ser inocentado aos pouquinhos. Já estão cancelando coisas do Lula, de fulano, de ciclano. A lista é grande. Não é de um e de outro, é de muitos. Já estão nesse trabalho, nesse retrocesso. E tentando incriminar, como você mesmo disse, o Brasil sabe, Moro e Dallagnol e toda a equipe, né? Nós temos um grande nome lá também, que é o Pozzobon. O Pozzobon é uma pessoa fantástica, que permanece ali, graças a Deus. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Mas esse retrocesso, esse retorno, você vê isso continuando, porque o Supremo solta, o outro cancela, o outro aceita, o TRF aceita e vamos cancelando. Onde vai parar isso? Vai depender do quanto o brasileiro vai se indignar e reagir. Eu sempre sou muito objetivo nas coisas que eu faço. Para mim, estar na política não é uma coisa que me dá alegria, e é um orgulho, e é um sonho. Não, meu sonho não foi esse. Eu sou policial, sou delegado de polícia. Eu deixo minha família em Sergipe para trabalhar em Brasília. Então, eu vou fazer isso, tem que funcionar. Eu tenho que fazer isso funcionar. E justamente para isso, eu estudei, me preparei para saber o que a gente ia enfrentar. A primeira pauta que eu coloquei foi a CPI, que ficou apelidada de CPI da Lava Toga. Se eu não desarticulo os esquemas que existem nos grandes tribunais, eu vou estar sempre com essa corda no pescoço. Na primeira curva, eles vão decretar uma nulidade. Agora, recentemente, aproveitando a falta do Celso de Mello, eles estão fazendo uma sequência de julgamentos para dar empate, e o empate beneficia o réu. Eles estão começando a criar uma espécie de jurisprudência, porque para quem é técnico sabe que isso não é jurisprudência, é só malandragem, no sentido de que não, tem nulidade, tem parcial. Eles anularam investigações de 2003, de doleiro, para dizer, olha, anulamos aquela, e já que eu anulei aquela, eu posso anular essa. Num jogo de interesses que passa, infelizmente, vem e une do Lula, do PT, ao Bolsonaro, do PSL. Assim, é muito triste para o brasileiro. E é muito difícil de entender, porque no microfone eles se xingam, eles se ameaçam, eles são inimigos. Mas por trás das câmeras eles estão de mão dada. O que eles querem é acabar com a Lava Jato. Todo mundo que tem processo na justiça, todo mundo que tem um rabo preso, quer acabar com a Lava Jato. Porque sabe que a Lava Jato mostrou o caminho das pedras. Como é que você faz uma investigação que se sustenta no tempo? Com provas, com gravações, com interceptações, com extratos, com um trabalho fantástico. Que, assim, Moro e Dallagnol são as imagens mais fluorescentes, mas, na verdade, você tem uma equipe imensa ali, auditores fiscais, gente do TCU, delegados e policiais federais, um trabalho imenso, bonito, sacrificado, e que essa turma quer jogar na lata do lixo. A gente não vai deixar. Vai brigar até o final. Bom, o pior eu vou colocar agora, viu? Nós temos 3 minutos. Nós temos 3 minutos, então vamos... Eu queria perguntar se a CPI da Lava Togas ainda tem possibilidade de sair. Ela esbarra no mesmo problema da PEC da segunda instância. O poder do presidente da casa. Para não pautar, a gente conseguiu as assinaturas, o governo investiu pesado para tirar as assinaturas, não conseguiu. Para não colocar a CPI para rodar, o senador Davi Alcolumbre inventou uma manobra regimental, onde teria um recurso para plenário. Esse recurso nunca foi pautado, ele é o dono da pauta, só quem pauta é ele, e ele vai acabar o mandato de 2 anos sem pautar.
Então, é o tipo de coisa que as pessoas precisam entender melhor como funciona o legislativo para saber onde é que está o problema. Então, o problema está aqui. Tem um cara só, são 81 senadores, representando os 26 estados e o Distrito Federal. 81, mas tem um só, que é o presidente, que escolhe o que vai e o que não vai para a pauta. E aí ele faz o que ele fez agora. Ele bota debaixo do braço aquilo, e aí ele negocia com um, negocia com o outro, politicamente, né? Faz todo aquele acordo e vai tentando permanecer no poder. Tentando eleger o irmão prefeito da capital do Amapá, estabelecendo pessoas dele em vários órgãos federais, com grande orçamento. A Codevasf, que talvez vocês não acompanhem tão de perto, a Codevasf, que é do Vale do São Francisco, do Rio São Francisco, agora chega no Amapá. Foi aprovada uma mudança para chegar até lá, porque é uma empresa grande que faz contratações rápidas, tem os rigores da lei de licitação. Então, essas coisas todas acontecem no Brasil hoje a céu aberto. E a gente não tem tempo para ver tudo, não consegue acompanhar tudo. É muito difícil, mas, de novo, eu confio demais no brasileiro, porque eu sei que o brasileiro é, na sua imensa maioria, gente de bem. Trabalha, se esforça, quer proteger sua família e não vai deixar que essa minoria tome conta para sempre. A gente vai conseguir mudar esse jogo. Bom, eu vou colocar duas coisinhas bem rápidas. Uma para o nosso público, pedindo para que deixe aí o seu like, tá? Sigam o canal. Como eu falo sempre, vocês não imaginam a força que vocês nos dão para continuarmos esse trabalho de informação, tá? E avisando que hoje a presença do senador Alessandro Vieira é um aperitivo, tá? Que ele ainda voltará para que a gente possa explorar todo o seu conhecimento e para que ele possa passar toda a informação. Eu deixo aí esses segundos finais aí, senador, aberto aí o microfone para que você coloque a sua conclusão, né? Respeitando aí o seu tempo, porque nós estamos cronometrando o seu tempo, sabemos os seus compromissos aí, tem uma agenda pesada hoje. Agradecer demais pelo espaço. A gente não pode ficar esperando algum salvador da pátria. Isso não existe. O que existe é a mudança de conduta, de postura de cada um de nós brasileiros. A gente tem que entender o que está acontecendo com o nosso país, a gente tem que reagir democraticamente, nas urnas, escolhendo bons nomes. Agora, essa próxima eleição são prefeitos e vereadores. É importantíssimo. Um vereador honesto muda uma cidade. Um vereador honesto muda uma cidade. Porque ele vai denunciar a licitação, ele vai mostrar a falta de atendimento e vai mudar aquela comunidade. Então, a gente tem muito poder, a gente tem que exercitar esse poder com qualidade, porque aí sim a gente muda o Brasil, juntando tanto de gente boa que a gente tem para fazer efetivamente essa nação tudo aquilo que ela pode e merece ser. Então, obrigado pelo espaço e, claro, vou estar sempre à disposição por mais tempo para ter uma conversa melhor. Nós todos aí que agradecemos a sua presença e já está intimado, tá? Porque nós intimamos, né? A segunda vez a gente já vai intimá-lo a estar conosco aqui com um espaço de tempo maior, né, meninas? Vamos lá, então. Obrigado. Graças por aceitar o convite. Obrigada, Obrigado senador. pela atenção daqueles que nos acompanham. Gratidão, senador, pelas informações. Até uma próxima aí. Até o próximo Estado de